como acertar questões de direito sem ser formado na área, ou sem ser da área. Bom, gente, muita gente tem essa dificuldade aí em como estudar, né, direito sem ser da área, sem ter um curso superior, sem ter alguma especialização na área. E principalmente a gente, né, de exatas, né, o pessoal de tecnologia, querendo ou não, todos os concursos cobram, né, direito, pelo menos o direito administrativo e direito constitucional, assim, a maioria dos concursos que remuneram bem, cai essas matérias, então a gente tem que saber nessas matérias, né. Mas assim, apesar de eu não ser formado na área, eu acabei estudando bastante, sim, eu já falei milhares de vezes que eu já fiz diversos tipos de concursos, eu já estudei direito do consumidor, direito penal, direito processual penal, medicina legal, direito tributário, direito previdenciário, direito administrativo, direito constitucional, então assim, administração financeira orçamentária, então assim, eu já, nesse estudar direito, eu percebi que tem alguns macetes, né, tem um certo roadmap, né, em que a gente pode explorar esse roadmap para facilitar um pouco, né, o estudo para concursos, né, o estudo do direito, né, vamos dizer assim, sem ser da área, né. E eu acho que a chave para começar bem na área do direito é estudar o direito constitucional, tá? Principalmente as aulas 0 e 1 dos seus PDFs aí da vida, que contém os princípios, né, os tipos de Constituição, os tipos de norma, né? Então, assim, você começa já a entender mais ou menos como funcionam as leis, como são estruturadas as leis, o que é um artigo, né, o que é uma linha, o que é um parágrafo, o que é o caput. Além disso, você começa também a entender os princípios, né, alguns princípios, princípio da legalidade, né, princípio da isonomia, da igualdade. Aí, com esses princípios, né, você começa a ter um certo jargão jurídico. Eu acho que o mais difícil talvez seja esse, né, talvez seja consolidar um glossário na sua cabeça de algumas palavras-chave. Entendendo essas palavras-chave, você começa como se fossem figurinhas repetidas, né? Você começa a enxergar na sua memória, opa, tem essa figurinha aqui que eu já ouvi em algum lugar. Opa, ele falou um termo aqui, ex tunc, ele falou aqui um termo ex nunc, ele falou um termo a priori, ele falou um termo a posteriori, ele falou um termo conditio sine qua non. Então, assim, começa a ver alguns termos soltos aí no texto, e você começa a absorver esse glossário, né? Começa a absorver esse vocabulário, esse jargão jurídico, e passa a entender um pouco melhor. O legal do direito constitucional é porque ele é a base de todos os outros direitos. Se você entende bem o direito constitucional, você vai ter uma pincelada do direito administrativo, lá em administração pública, você vai ter uma pincelada do direito penal, do direito processual penal, da organização do Estado, né? Você vai ter um conhecimento lá de orçamento, lá na parte da administração financeira orçamentária, você vai ter um conhecimento de tributário, de direito ao consumidor, tudo tem algum certo, pelo menos nem que seja uma chamada para esse direito, lá no direito constitucional vai ter. Então, assim, você vai ter a base de todos os outros direitos no direito constitucional. Então, eu recomendo você começar por ele, para ter o jargão e para ter uma base do que cada um é. A partir disso, a partir que você já tem um conhecimento legal, aí você vai para o direito administrativo. O direito administrativo, ele é muito legal porque aí você vai começar a entender como funciona a administração pública. Você vai começar a entender o que é um órgão público, o que é uma entidade, o que é um servidor público, o que é um empregado público, qual a diferença de um entre o outro. Aí você vai aprender os princípios da administração pública, lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tudo do direito administrativo permeia esses princípios. E existem alguns princípios, né, que não estão explícitos na Constituição, que também você vai aprender, né, como, por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o princípio da indisponibilidade, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, né? Então, assim, você vai começar a entender esses princípios e ver que eles se aplicam
né, de algum certo modo nas leis, na doutrina, na jurisprudência da parte do direito administrativo. Beleza, Breno, aprendi os princípios, aí eu vou para os atos administrativos. Nos atos administrativos, o que é interessante você estudar são os elementos dos atos administrativos e os atributos dos atos administrativos. Sabendo isso bem, entendendo bem o que é um ato administrativo, a diferença de ato administrativo para fato administrativo, para fato da administração, e sabendo bem esses elementos e esses atributos, aí você já pode ir para os poderes, tá? Estude bem, por exemplo, o poder de polícia, que é o mais cobrado, inclusive assim é o que é mais palpável na nossa realidade, né? Aí depois disso, você vai para a organização, para a parte da administração pública, para entender o que é uma autarquia, o que é uma empresa pública, o que é uma sociedade de economia mista, né? O que é uma fundação pública, a diferença entre a autarquia e a empresa pública, como é criada, né? Como são criadas essas entidades da administração, para saber, né, qual é que é autorizado por lei, qual é criado por lei, qual o fenômeno que cria um órgão público, qual o fenômeno que cria uma entidade da administração, por exemplo, o que é uma desconcentração, o que é uma descentralização. A partir disso, você pode ver que eu estou jogando várias palavras para vocês, e assim são de assuntos que eu nunca mais estudei, né? Porque eu já estudei tanto na minha vida isso daí, que isso daqui ficou assim na veia, entendeu? Mas assim, esse daí talvez seja um melhor roadmap, assim, para você entender bem, né, o direito administrativo. Aí depois de tudo isso, você vai estudar licitações e contratos. Licitações e contratos é o assunto mais importante do direito administrativo, tá? E todas essas coisas que eu falei de direito administrativo, dos atos administrativos, dos poderes, dos princípios, né? Tudo isso vai permear dentro das licitações e contratos, tá? É o assunto mais importante e principalmente para você que estuda aí para os tribunais de contas, tá? É o assunto, assim, praticamente metade da prova é cobrada em licitações e contratos de alguma maneira, né? A principal lei que você tem que estudar é a 14.133, tá bom? Não tente lê-la toda de uma vez, tá? O ideal é você pegar os seus materiais aí de PDF, tá? E destrinchar no material do PDF, não ler a lei seca de imediato, que aí realmente vai ficar indigesto se você tentar estudar licitações assim. Até porque licitações não é um tema tão trivial, tá? É uma lei muito grande, né? E não é a realidade da maioria das pessoas que não trabalham em órgãos públicos, né? Muita gente que vem da iniciativa privada, principalmente a galera de tecnologia da informação, não faz contrato, né? Não trabalha com licitações diretamente, assim, pelo menos a maioria, né, dos que prestam concurso. Então, fica difícil, fica um pouco distante, né, de entender, né, isso daí. Então é legal você ir pelos PDFs e confiar no material que está lá, tá bom? Beleza. Aí, Breno, eu entendi direito administrativo, eu entendi direito constitucional, eu aprendi esses jargões que você falou, essa sopinha de letras aí que você falou, essas palavras que você falou, e agora o que eu faço? Aí você vai para as especificidades do concurso aí que você está estudando, tá bom? Por exemplo, se você está estudando para tribunais de contas, provavelmente você vai estudar a administração financeira orçamentária. Provavelmente você vai estudar controle externo. Provavelmente você vai estudar essas matérias de controle, auditoria governamental, por exemplo. Mas essas matérias que eu citei antes, elas vão servir de base para tudo isso. Se você for estudar, por exemplo, para o fisco, aí já você vai estudar direito tributário, você vai estudar contabilidade pública, né? Você vai estudar alguma coisinha aí de direito financeiro também, né? Então, aí você vai ter um bom arcabouço para tudo isso, tá? E se por acaso você estiver estudando para um concurso federal, você vai ter que estudar a 8.112, tá? 8.112, que é do direito administrativo, só que é uma lei que só abrange a parte, né, dos servidores federais, né? Porque a lei que rege é o Estatuto dos Servidores Federais. Então, assim, é lá que regulamenta os direitos dos servidores, né? Auxílio creche, auxílio moradia, auxílio saúde, né? As licenças.
Então você vai ter que decorar tudo isso. Eu vou passar um pequeno roadmap aí do que é interessante você aprender da 8.112. Você vai ter que aprender os tipos de provimento, né, os tipos de vacância, as licenças, os afastamentos e os auxílios, né, os direitos, né, que o servidor público tem. Isso daí é campeão de concurso, sempre cai, tá bom? Depois de tudo isso, você vai estudar a lei de improbidade administrativa, que é super importante e assim, é um assunto que é fácil, né? É da nossa realidade. Você sempre enxerga essas notícias e tudo, né? E vê o fulano de tal agiu com improbidade administrativa, ele feriu tal princípio, ele feriu tal artigo da lei. Então você começa a enxergar isso na sua realidade. E assim, falando de enxergar na realidade, eu quero que vocês, toda vez que estudarem, principalmente um direito que está um pouco distante de vocês, tentarem, de certa forma, aplicarem na prática. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso daí é muito legal no direito penal, tá, de fazer, porque é muito mais fácil, eu acho, de enxergar no direito penal, por conta de que já está no nosso imaginário, de assistir filmes e tudo, ver crimes, essas coisas e tal, então é mais fácil, eu acho, de enxergar. Mas, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em estudar administração financeira orçamentária. Esse daí foi meu calcanhar de Aquiles por muito tempo. Então, o que eu fazia? Toda vez que eu ia estudar, e, por exemplo, eu via no jornal alguma coisa, eu tentava conciliar com o que eu via de notícia. Por exemplo, fulano de tal votou no orçamento, teve uma emenda parlamentar, teve a regra de ouro. Então, essas palavrinhas-chave que eu ouvia no jornal, eu ia lá e corria para o texto, lá para a lei de responsabilidade fiscal, né? Ou para as outras leis lá da administração financeira orçamentária, e de lá eu via, então é isso que ele queria dizer, então então é isso aqui que é a regra de ouro, então isso daqui que é uma LDO, isso daqui que é uma LOA, isso daqui que é o PPA. Aí eu começava a enxergar melhor, né, o direito, aplicando ele na realidade. Então, assim, gente, eu passei assim várias informações. Eu peço, inclusive, para que vocês vejam esse vídeo mais de uma vez para tentar assimilar tudo. Anotem tudo que eu falei, que é super importante, tá? Muitas das coisas eu estudei e, por exemplo, se eu fizer uma prova de direito administrativo hoje, eu talvez não precise estudar boa parte de tanto assim que eu já fiz questões, já fiz revisões e tudo. Então, eu acho que seria um bom roadmap, né, para passar para vocês aqui essa forma aí de eu estudar. É claro que todos os teus estudos de direito, eles têm que ser acompanhados por questões, tá bom? Sempre a cada hora de estudo, tente fazer umas 10 questões, leia os comentários, leia, pergunte do seu professor, pergunte do seu mentor, tire dúvidas e tudo. Mas assim, a teoria, a base toda que eu passei foi essa aí. Eu espero imensamente aí que eu tenha conseguido contribuir para esclarecer melhor, né, por onde você deve percorrer e tal, que isso daí é uma trilha que eu usei, que muitos dos meus alunos usaram e lograram êxito aí em acertar, assim, boa parte das questões, mesmo não sendo da área jurídica, tá? Mesmo não tendo formação. Se você gostou, compartilha com seus amigos, tá? Curta e comenta aqui qual é a forma que você conseguiu aí estudar o direito, tá? Eu vou gostar muito de saber aí as suas estratégias também, pra gente trocar uma ideia, tá bom? Forte abraço e tudo de bom sempre.